Queria falar um pouquinho sobre louvor, vencendo através do louvor. E é interessante, amados, que o louvor é uma decisão do nosso coração. Eu decidi louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus. Eu preciso louvar a Deus. E a gente vê nos salmos de Davi, nos demais salmos, como eles louvavam ao Senhor. E é interessante, principalmente Davi, ele compunha os seus salmos de situações do cotidiano dele, do dia a dia. O Salmo 23, por exemplo, ele era pastor, então ele usava do cotidiano como pastor, momento de louvar a Deus, momento de se aproximar de Deus. E isso tem que ser algo muito natural das nossas vidas, como filhos de Deus, de louvarmos a Deus no meio das situações que vivemos. Às vezes da dificuldade, da luta, dos momentos de aflições. E o próprio Senhor Jesus, ele deixou um exemplo. A gente não vê muito Jesus falando sobre louvor, sobre cânticos, mas quando Jesus se reúne para participar da última ceia, onde ele seria entregue ali para ser crucificado, após a celebração da ceia, lá nos evangelhos, especialmente Mateus 26, no versículo 30, diz que após a ceia, o texto diz que depois deles terem ceado, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Entre tantos hinos que talvez ele possa ter cantado, há uma tradição judaica, que provavelmente ele tenha cantado o Salmo 121. O Salmo 121 ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Jesus sabia da luta que ele teria no Monte das Oliveiras, momento onde ele seria entregue, e aquela angústia de enfrentar aquela situação do seu sacrifício por amor às nossas vidas. Ele diz assim na sua oração, naquela luta, na angústia com Deus, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E no outro momento de oração, de angústia, ele ora assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E em seguida ele se levanta e ele é entregue aos soldados, e aí ele é crucificado por amor às nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho. Nós queremos cantar um cântico, um grupo de louvor, é um cântico antigo, e ele fala sobre: hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje, não vai ser amanhã, não foi ontem, não é hoje, agora. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de exaltar ao Senhor. Hoje é tempo de agradar a Deus. Eu gostaria que você cantasse com esse irmão que está aí perto de você. Se você não conhece a letra, talvez tenha no GC. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Convida quem está perto de você. Fala para ele: vem louvar.
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Louvamos o teu nome, Senhor. Vem louvar, vem louvar, aleluia, 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 vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar a Deus, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Pode sentar, queridos, por favor. Obrigado, queridos. Bênção. Sempre bênção. O grupo de louvor é maravilhoso. Pessoal, vamos louvar a Deus? Amém? Esse é o nosso privilégio, né? A gente poder louvar ao Senhor, engrandecer a esse Deus tremendo. E Jesus, ele fez isso então, depois daquele momento de comunhão com os seus discípulos, e ele falando muito eu queria ter esse momento com vocês, de participar dessa ceia. E nós participamos da ceia mensalmente, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, tudo que aconteceu. Mas ao final da ceia, ele canta um cântico de louvor ao Senhor. E provavelmente seja o Salmo 121. Existem algumas especulações, possa ter sido um outro salmo. Mas o fato eram louvores, e naquele momento Jesus estava falando: Senhor, levanta meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele dizendo da confiança plena que ele tinha no Senhor, e que essa que tem que ser a nossa verdade, a nossa realidade. Eu estava lembrando também de uma situação onde o apóstolo Paulo e Silas, eles tiveram uma experiência num momento muito difícil, onde eles foram presos por cadeias de uma prisão de maneira injusta, e eles decidiram, perto da meia-noite, eles decidiram louvar ao Senhor, não importando as circunstâncias. Você puder abrir comigo lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículos 22 até o versículo 25, traz um relato desse momento de Paulo e Silas, que foram presos injustamente, e nesse momento eles tiveram a experiência de poder louvar ao Senhor. E o texto diz, versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Que coisa terrível
que eles passaram. Momento de dor. Foram açoitados, tiraram suas roupas, foram açoitados, estavam machucados, foram presos no tronco, no cárcere interior, eram cavernas, e no mais profundo, mais interior da caverna, eles foram colocados, lugar úmido, certamente com ratos, insetos, lugar fétido, lugar terrível, e eles tiveram espaço para poder louvar ao Senhor. No momento difícil, não importando as circunstâncias, eles puderam louvar ao Senhor. Eu sei que o Salmo 121 que nós lemos, ele realmente teria um bom espaço nesse momento de dor, né? Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Clamando ao Senhor, mas louvando, Senhor, eu não sei porque a gente está passando por isso, mas eu te louvo, porque o Senhor tem um propósito. E Paulo tinha essa visão, disse, olha, é uma honra poder sofrer por amor, pelo teu evangelho, por pregar o evangelho. Essa era uma visão dos servos do Senhor, que estavam sofrendo simplesmente porque fizeram uma boa ação, porque oraram, e uma menina que estava endemoniada foi liberta, mas trouxe prejuízo para os seus senhores, era uma escrava, e aí eles foram injustamente presos, açoitados, machucados, mas eles puderam louvar ao Senhor. A gente não vai se ater muito nesse texto, mas é um texto tremendo, porque enquanto eles louvavam a Deus, houve um tremor naquela prisão, e as cadeias foram soltas. Coisa sobrenatural. Só soltou as cadeias, não quebrou, era um terremoto, não caiu a caverna na cabeça deles, só soltou as cadeias. Significa que quando nós louvamos ao Senhor, independente da situação que eu possa estar vivendo, o Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor nos defende, o Senhor vai à nossa frente. Por mais que eu não mereça, porque nós não merecemos, nós somos falhos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E como filhos de Deus, nós temos um advogado, o nosso Senhor Jesus, que nos defende, que nos justifica, que nos perdoa, e como filhos, nós temos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo, a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu trouxe essa mensagem no carnaval, uma terça-feira. Quem estava aqui na terça-feira de carnaval, nessa mensagem? Há poucas pessoas, então você vai ouvir de novo, mas de uma forma diferente, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. 2 Crônicas, no capítulo 20, vamos ler o versículo 3 inicialmente. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3. É um texto bem conhecido, mas certamente a palavra de Deus, ela se renova, é um alimento fresco para as nossas almas nessa manhã. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela leitura da tua palavra e por esse momento onde nós queremos estar meditando nela, Senhor. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, fala ao nosso coração. Queremos, em nome de Jesus, repreender todo mal, tudo que não vem de ti, toda ação do inimigo com o objetivo de roubar a palavra do nosso coração, de destruir aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas e de matar a nossa fé, porque é isso que o diabo quer.
É isso que o diabo vem fazer: matar, roubar e destruir. Mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso bom pastor. Diferente do diabo, ele veio dar a vida pelas suas ovelhas. E o Pai fala conosco. Tu conheces, Senhor, cada um de nós, as nossas necessidades, as mais íntimas. Tu sabes, ó Pai, como entramos nessa manhã. Tu sabes, Senhor, das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis que podemos estar passando. E nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Oh Deus querido, tem misericórdia de nós. E fala, Senhor, por favor, ao nosso coração. Nós precisamos, nós queremos, nós desejamos ouvir a Tua voz. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto fala que Josafá, ele teve medo. E ter medo, eu penso que ter medo é uma coisa comum, é uma coisa normal do ser humano. A gente tem medo do novo, ter medo de tomar uma decisão, ter medo de uma situação que você está vivendo difícil, ter medo dessa loucura que está o mundo, da violência, da injustiça, ter medo. Às vezes seu filho sai de casa, vai para a escola e você tem medo. Senhor, tem misericórdia, e você ora. Eu tenho um filho que está morando no exterior e a gente tem medo, a gente ora por ele toda hora, todo momento está orando: Senhor, põe as tuas mãos sobre ele, a esposa, guarda, livra de mal. O outro, não está no exterior, mas vai para São Paulo todo dia, a gente ora. Tem medo, temos medo do amanhã. Mas certamente esse medo ele tem que ser controlado. Não posso ficar, porque senão a gente entra em desespero. E hoje vivemos dias onde o medo, a angústia, a ansiedade, meu Deus, será que vai dar certo? Como é que vai ser? E aí a gente percebe nesse texto um ensino tremendo, onde o rei Josafá, diz o texto, que ele teve medo. Mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. E não tem nada mais maravilhoso do que você, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento do medo, você vai aos pés do Senhor. Busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E é isso que acontece. Nós buscamos ao Senhor e nós encontramos o Senhor. Então aquele medo se torna em refrigério, em alegria, em certeza de que o Senhor é quem peleja por nós. Mas o versículo 1 e 2, eu queria ler do capítulo 20, fala sobre notícias ruins. E muitas vezes nós nos deparamos com notícias ruins. E todo dia que você abre o jornal ou liga a tua TV, pela manhã, você vai ouvir muitas notícias ruins. Não é verdade? Às vezes eu nem quero assistir o jornal, porque é muita notícia ruim. Então eu tenho procurado, Senhor, primeira coisa do dia, orar. Vou falar com o Pai. E segundo, eu vou ler a palavra. Porque às vezes no WhatsApp que vem já vem uma notícia ruim, lá do trabalho, do grupo de amigos, alguma situação. E quando você busca o Senhor em primeiro lugar, e você ora, e você lê a palavra, certamente o Senhor vai te preparar, Ele vai te fortalecer para os momentos ruins. O texto diz assim no versículo 1 e 2: e depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então veio a notícia: olha, é o seguinte, os filhos de Moabe, os moabitas, os amonitas e ainda os meunitas, eles se reuniram. Era um exército poderoso. E eles estão perto. Está chegando para destruir o teu reino, o teu reinado, Josafá. Então as notícias ruins, elas vêm de todos os lados. E às vezes as pessoas, sem perceber, trazem notícias ruins, notícias negativas, para te trazer medo, para te trazer: olha, não vai dar certo.
E acontece muito isso, você todo empolgado, olha o que aconteceu comigo, aí vem alguém que fala, isso não vai dar certo, eu já passei por isso. Ou senão você está lá na graça, na bênção, você é novo convertido? O primeiro amor, logo vai acabar. O próprio crente falando isso, quando eu ouço isso, dá vontade de dar um cascudo pentecostal no irmão. Não, o amor, é o primeiro amor, vai acabar. Que vai acabar, irmão? O amor não pode acabar. Mas, infelizmente, às vezes no nosso meio, muitas vezes nós somos usados pelo capeta para tirar a bênção do irmão. Já passei por isso, vai acabar. Como acabar? Você tem que trazer uma palavra de ânimo, uma palavra positiva da parte do Senhor. Nós temos que ser bênção para o nosso próximo. Mas o fato é que as notícias ruins vêm. Às vezes é uma enfermidade. Está tudo bem, tudo tranquilo, e de repente vem uma enfermidade. Você vai fazer aquele exame rotineiro, e aí aparece alguma coisa. E isso traz, principalmente para os homens, né? Porque o homem, ele fica doente, é um terror. Ele fica doente 1 metro, fica doendo 1 metro em volta dele. Ele fica, o homem já é mais, a mulher não, a mulher é mais guerreira e aguenta e tal, tirando as exceções, mas a mulher sempre é mais forte. Mas o fato é que vem as notícias ruins, aquela situação, às vezes aquele sonho que você tinha e pensava que ia acontecer, chegou o meu momento da vitória e não vem aquela notícia. O fato é, meu irmão, notícias ruins vão vir, mas como eu devo reagir? Aí que está o segredo, e o segredo do cristão. De que maneira eu vou reagir diante das notícias ruins? Eu vou me descabelar? Eu vou sair gritando pela rua? Eu vou brigar com a mulher? Eu vou chutar o cachorro? Qual é a minha reação? E a reação de Josafá foi uma reação normal. Ele teve medo. E há momentos que o medo, ele tem esse poder de nos paralisar. Meu Deus, o medo paralisa. Você conhece a situação de Elias, que enfrentou os profetas de Baal, mas quando recebeu a notícia que Jezabel iria matá-lo, Jezabel mandou dizer que vai te matar, ele teve medo. E ele paralisou. Tinha tido uma experiência onde Deus destruiu os profetas de Baal, usou a vida dele, mas naquele momento veio um medo. Ele fugiu, entrou em depressão, entrou numa caverna, teve medo, síndrome do pânico, fugiu. Naquela época já tinha. E muitas vezes o medo, ele tem esse poder, ele vem para paralisar. Mas a reação, a maneira que eu enfrento os medos, a maneira que eu enfrento as más notícias, vão fazer toda a diferença na nossa vida. E a gente percebe que Josafá, ele teve uma reação tremenda. O que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Diz o texto, ele buscou com jejum e oração, ele pediu socorro. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. O próprio Senhor Jesus, antes de ir para a crucificação, ele cantou um hino, ele louvou ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121 é tremendo, porque ali tem um diálogo, onde ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. De onde me virá o socorro? Quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin Colorado, mas o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem de Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Jesus, é olhando para a palavra, é colocando a sua confiança no Senhor. Então ele fez o seguinte, ele apregoou o jejum em todo Judá, ele reuniu a nação, ele reuniu a liderança e falou: nós vamos agora estar em jejum, nós vamos buscar ao Senhor, porque a notícia que veio é muito ruim.
Os inimigos se reuniram, eles são poderosos. Os moabitas, amonitas e mais um povo lá. Eles se reuniram para destruir Judá. Mas nós vamos buscar ao Senhor. E o Senhor vai fazer. Agindo Deus, quem pode impedir? Nós conhecemos a história e vamos ler o texto, e muitos já conhecem, sabem desse texto que aconteceu, mas naquele momento eles não sabiam o que ia acontecer. Eles só sabiam o seguinte, que os inimigos eram poderosos, era a maioria, eram fortes, e humanamente já era. Vamos ser massacrados, vamos ser destruídos. Mas a diferença é que eles confiaram no Senhor. Ele estava com medo, mas aí eles foram aos pés do Senhor. Ele buscou ao Senhor. E uma coisa interessante, ele foi um instrumento para a vida daquele povo. E amados, nós como cristãos, isso me chama a atenção. Nós como cristãos, nós somos abençoados, amém? Você é abençoado. Nós temos a bênção do Senhor, nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja, um povo maravilhoso, nós temos o acesso a Deus em Cristo Jesus, não é? Nós somos abençoados, mas como cristãos, eu tenho que abençoar, eu tenho que ser bênção. Eu não posso ser aquele crente chato, chegou o chato, não, chegou a bênção. Chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, chegou aquele que faz a diferença. E Josafá, ele foi instrumento nas mãos de Deus para incentivar aquele povo a confiar no Senhor. Falou o seguinte: eu busquei ao Senhor, a coisa está feia, mas nós vamos jejuar, nós vamos orar, e o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai fazer milagres no nome de Jesus. Amém? Esses dias meu filho passou por uma experiência, ele está morando fora, e a gente conversando quase que toda hora, né, todo dia, quando ele está de folga, porque os caras vão lá para fora, trabalham pra caramba, né, tem que trabalhar, tem que sobreviver. E estava com alguma situação, e eu sempre falei para ele: filho, procura a igreja. Vai na igreja, procura o povo de Deus. Procura a igreja, você tem que buscar a igreja. E ele esteve primeiro num outro estado dos Estados Unidos, lá na Flórida, agora está em Los Angeles, né? E ele com a esposa foram procurar a igreja. E Deus é tremendo. A palavra de Deus falou ao coração, ele pôde se alegrar, aquela igreja pôde se alegrar. Ele teve uma experiência, meu filho toca bateria, é apaixonado por música. E quando ele chegou lá, ele se apresentou junto com a sua esposa, e o pastor e a pastora falaram: olha, vocês são resposta de oração. Nós estávamos orando, precisando de um baterista. O nosso baterista está indo embora para o Brasil, e nós estávamos precisando de um baterista. E a pastora, conversando com ele esteve no ensaio na quarta passada, e já ia tocar, vai tocar hoje, né? Daqui a pouco vai estar tocando no culto. E nós tivemos num congresso lá em Orlando, e um pastor canadense, ele falou que Deus ia mandar um casal para a nossa igreja, para nos abençoar, e Deus está testificando no nosso coração que são vocês. E o meu filho falou: eu não falei nada para ela, não comentei nada, na verdade eu nem falei que tocava a bateria, ela veio falando, Deus mostrou para ela, né? E aí a gente se alegra de ver, Deus cuida. E aí o meu filho poder falar: pai, como é bom ouvir os teus conselhos, o Senhor tem razão, como você sabe das coisas? Eu falei: não é Jesus na nossa vida, sobre procurar a igreja, sobre estar no povo de Deus. Ele ficou um mês lá na Flórida, lá em Miami, e lá mesmo nesse pouco tempo a igreja já foi bênção para ele, de poder estar junto, de poder dar direção, de poder ter porque você está num país, né, longe da família, longe da tua igreja, você fica perdido. Então estar na igreja é um momento de refrigério.
E ele está trabalhando que nem um maluco, né? E ele está muito preocupado com a esposa de ficar domingo. Ele está trabalhando à noite, de ficar domingo à noite. E eles foram no culto. E aí ela passou o dia na igreja. Domingo retrasado, domingo passado. Falei, nossa, ela vai ficar crente mesmo agora. Mas olha que coisa gostosa, você poder chegar num país, não conhece a língua, está lá para aprender a língua, na verdade, para estudar, para trabalhar, e de repente você vê um povo te abraçando, porque é o povo de Deus. Mas o segredo foi buscar ao Senhor. O nosso segredo é esse, meu irmão, é olhando para Jesus. E Josafá, ele mostra isso. Não só ele buscou ao Senhor, não só ele orou, mas ele incentivou. Ele foi um instrumento do Senhor para que o seu povo também buscasse ao Senhor. Meu irmão, que você seja um instrumento de Deus, para quem esteja à tua volta, seja abençoado. As pessoas podem dizer, você é uma bênção. Olha, você me abençoa. Aonde você está, você traz bênção. Você traz uma palavra boa. Não é aquele crente, sexta-feira 13. Ai, Jesus vai voltar, você vai para o inferno. Não, tudo isso é verdade, né? Se Jesus voltar e a pessoa não tiver Jesus, ele vai para o inferno mesmo. Mas você pode trazer uma palavra de esperança. Olha, Jesus pode mudar a tua vida. E ele vai voltar, e você tendo uma experiência com ele, você vai para ele. É diferente. Ah, aquele crente chato, chegou o crente. Ah, eu não faço isso, eu não gosto disso, eu não ando nisso. Não, você tem que fazer a diferença. Eu sou de Jesus, já chegando. Eu, quando comecei a fazer a faculdade, que eu acabei interrompendo e terminei só depois de velho, né? Me formei com 50 anos, mas lá, quando eu era jovem, primeiro dia de aula, eu falei, eu tenho que chegar chegando. O pessoal se apresentou, né? O professor estava fazendo comércio exterior, e o pessoal se apresentando, estou aqui porque eu trabalho nessa área e tal. E eu falei, vou fazer diferente. A minha apresentação vai ser diferente, vai ser chocante. É o seguinte, eu sou crente, tenho Jesus, comecei assim. E trabalho com comércio exterior, trabalho de exportação de café, mas Jesus é a razão do meu viver, Ele mudou a minha vida, e eu tenho tido muitas experiências com Ele, e sentei. E falei, meu Deus, e agora? Aí o próximo, eu sou da igreja tal, eu sou católico, mudou a apresentação. E é isso, meu irmão, onde você estiver, você tem que trazer a presença de Deus, você tem que ser bênção, tem que trazer mudança. Em nome de Jesus. Não seja o chato do prédio. Chegou o crente. Não, seja a bênção. Chegou o cara, esse cara é alegre. Que é isso que você tem? Se necessário, fala de Jesus. Mas a tua vida vai falar muito mais alto. Se necessário. Aí a bola vem pingando, você tem que chutar para o gol. Por que você é tão feliz assim? Jesus mudou a minha vida. Então Josafá, ele nos traz um ensino tremendo. Ele teve medo, ele buscou a Deus, mas ele foi influência para o seu povo. Que possamos ser influência para o nosso povo. Vivemos dias difíceis, temos orado pelo nosso país, orado pelo nosso presidente, pelos governantes, mas nós sabemos que só Deus pode mudar a história dessa nação. Então seja influência de Deus. Seja influência. Seja bênção. Seja um homem, uma mulher de oração. E foi o que Josafá fez. E depois, o que ele fez? Além de orar, buscar a Deus, ele agiu por fé. Porque no versículo 5 e 6, diz assim a palavra, do capítulo 20 de 2 Crônicas. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia!
Ele agiu por fé. Olha, os inimigos são tremendos. Provavelmente ele reuniu seus generais, ele reuniu toda a estratégia, o exército, ele viu a condição humana que não ia ter chance. Se aquele exército entrasse em Judá, ia destruir, ia acabar com Judá. Mas ele agiu por fé. Ele trouxe a palavra de Deus, ele declamou a palavra de Deus, ele pôde dizer para o povo: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Ele declarou a palavra de Deus, ele trouxe à memória aquilo que dá esperança. Ele pode dizer: Senhor, assim como o Senhor fez com os nossos pais lá atrás, e o Senhor fez milagres, o Senhor abriu o mar vermelho. Ele não falou aqui exatamente, mas ele trouxe à memória o Deus que ele cria, o Deus que ele confiava, e ele trouxe confiança no coração do povo. E muitas vezes, amados, nós temos que ter essa influência boa do Senhor para quem está ao nosso derredor, das suas experiências. Como Davi, que foi enfrentar um gigante, mas ele tinha experiências. Eu falo: olha, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e olha, Deus me deu vitória. E assim como ele me deu vitória lá atrás, ele vai me dar vitória sobre esse incircunciso, sobre esse gigante. E é assim. Eu tenho certeza que você teve experiências com Deus, e essas experiências vão te ajudar a vencer os desafios lá da frente. Essas experiências que Deus permitiu que você passasse, é para que você tenha experiência para dizer e enfrentar o próximo desafio que Ele tem para você. E no nome de Jesus você vai ter vitória sobre o inimigo, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia! Você toma posse disso? Maior é o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém pode impedir. E reconhecendo a nossa pequenez: estou com medo, eu não tenho força, eu não vou conseguir, misericórdia. Mas ele foi e buscou a Deus. E quando nós lemos a palavra, e quando nós buscamos ao Senhor, a nossa visão muda, e a gente tem uma visão diferente. É uma visão do céu. Gente, na nossa visão, baseado lá no voo que eu tive, eu estava no meio da turbulência, as nuvens estavam carregadas, mas o Senhor é aquele que faz a aeronave subir, e ultrapassa as nuvens pesadas, carregadas, e te coloca no céu dourado, brilhando o sol. É o Senhor que faz isso, é o Senhor que peleja por nós. Ele reconheceu o que Deus podia fazer, ele agiu por fé, ele não estava vendo. A visão humana era de destruição, a visão humana não tem chance, mas a visão da fé era: Deus vai fazer um milagre. E aí, amados, nós também no versículo 12, falando sobre reconhecer a sua condição, ele reconheceu a sua condição, mas creu e pôs os olhos no Senhor. Versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Então ele reconheceu: Senhor, nós não temos força para resistir tão grande desafio. Um grande exército como esse exército, eles se uniram, eles fizeram uma aliança entre 3 nações, entre 3 exércitos, e nós não vamos conseguir, nós não temos força. Mas os nossos olhos, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Quando você não souber o que fazer, coloque os olhos em Deus. E esse é um momento crucial que Deus vai agir, onde acabaram todas as minhas condições humanas, onde não tenho condições, onde eu não tenho força, onde eu não tenho aonde buscar ajuda. Aí a gente coloca os olhos no Senhor.
Os meus olhos estão postos em Ti e nós confiamos somente no Senhor. Parafraseando esse versículo, segundo o Evangelho do pastor Natalino, se Deus não agir, a gente está frito. Se Deus não agir, a gente está frito. Coloque os olhos no Senhor. Reconhece a tua condição. Pequenez, limitado, mas crê e confia no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis. E aí, amados, vem um decreto de Deus para a vida deles, e isso para nós também, podemos tomar posse. No versículo 15, decreto da parte de Deus, ele diz assim: dai ouvidos todo Judá. Aqui já não é Josafá, mas é um profeta. Jaziel, ele diz assim, usado por Deus: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor falando através desse profeta: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Você pode repetir isso para você? Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é minha, mas de Deus. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. Versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. É amanhã, querido. Aquele desafio de segunda-feira, aquele desafio dessa semana, última semana do mês, desafio que temos pela frente. Não temais, não se assuste. Essa peleja não é tua, essa peleja é minha, diz o Senhor. É do Senhor. Essa peleja vocês não vão ter que lutar, porque ela é minha, diz o Senhor. Mas para chegar nessa situação aqui, ele teve que confiar no Senhor. Ele buscou ao Senhor no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de aperto. Ele buscou ao Senhor. Ele foi aos pés do Senhor. Ele orou. Ele creu. Ele exercitou a sua fé. Eu não sei como vai ser, eu estou morrendo de medo, mas eu confio no Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. E essa, amados, tem que ser a nossa confiança, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E o resultado de tudo isso, versículo 20, na parte B, até o 22. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Eles foram o quê? Desbaratados. O que você faz com barata? Pisa. Eles foram desbaratados, mano. Foram massacrados pelo Senhor. Mas a ação de Josafá foi crer, foi confiar, foi depender de Deus, foi olhar os olhos. Senhor,
eu sei que a gente não tem condições, eu não tenho como rei, como líder. Às vezes você está na tua casa, como líder da tua casa. Você fala, eu não sei o que fazer, a coisa está feia. Então, coloque os olhos, põe os olhos no Senhor. Você, irmã, seu marido não é crente, você não sabe o que fazer. Põe os olhos no Senhor. Você, filho, teus pais não são crentes, está uma crise. Põe os olhos no Senhor. Confia no Senhor. Sua empresa está passando um perrengue tão grande, está difícil. A gente vive momentos difíceis. Põe os olhos no Senhor. Dá medo, sim, a crise, desemprego, a dificuldade, a questão, filhos nas drogas. Põe os olhos no Senhor. Josafá fez isso. E ele falou, olha, essa peleja não é nossa, é do Senhor, vamos confiar. E veio a palavra do Senhor. Pode ficar tranquilo. Eu é que vou lutar por vocês. Eu que vou à frente. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas. Está falando sobre a palavra. Profeta, traz a palavra de Deus. E prosperareis. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E eu queria deixar um desafio para as nossas vidas essa manhã. Primeiro, diante das lutas, diante das dificuldades, é natural ter medo. Não está errado, não é pecado você ter medo. Tenha medo. Mas é sábio buscar a Deus. Amém? Você pode ter medo, você pode ter temor, você pode ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai buscar o Senhor. Ora que melhora. Vai aos pés do Senhor. Senhor, coloca a tua oração diante de Deus, coloca o teu pedido. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, está complicado, me dá graça, me dá direção, fortalece o meu coração, fortalece a minha vida, tem misericórdia, me dá direção, eu não sei o que fazer. E creia, pode agir por fé. Ele creu, ele trouxe à memória o que dava esperança, ele trouxe à memória as experiências que ele já tinha visto, que ele já tinha ouvido na palavra de Deus, o seu povo, o que Deus tinha feito no passado, e ele poderia fazer hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, esse mesmo Deus que agiu no passado, e nós lemos as histórias bíblicas, e vemos a ação de Deus, livrando o seu povo, fazendo milagres, lutando pelo seu povo, é o mesmo Deus que peleja por nós hoje, amém? E é no nome de Jesus que nós temos acesso a esse Deus, e confiando nesse Deus, o Senhor vai fazer milagres. Reconhece a tua condição também, isso é importante. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Lá em Provérbios diz esse texto. Reconhece que você é pequeno, que você é limitado, mas que você é dependente de Deus. E por fim, louve. Acredita que o louvor, ele nos liberta. Louve ao Senhor. Louve enquanto está dirigindo. Louve enquanto está lavando louça. Eu tenho feito isso. Louve quando você está lavando louça e a louça está terminando, e aí a tua mulher esvazia a panela e põe mais coisa para tu lavar. Louve. Porque lá em casa não para, a louça não acaba. Eu falei, o que está acontecendo? Minha esposa, eu lavo, pode deixar, né? Aquele jeitinho dela. Não, eu lavo. Não, ponto de honra. Começou, tem que terminar. Mas louve quando a louça não termina. Louve diante das adversidades. Louve diante das crises. Louve. Ele colocou o grupo de louvor para ir na frente de batalha. O grupo de louvor está sempre aqui, bonitinho, aqui na frente, no culto, só que na hora da guerra é o grupo de louvor que vai. Né? Mas ele tinha convicção de que quando nós louvamos, é o seguinte, eu estou louvando,
Porque eu sei que Deus opera milagres. Quando eu estou louvando, eu estou dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou louvando porque eu sei que o Senhor peleja por mim. E enquanto eu estou louvando, enquanto eu estou buscando, o Senhor está dando a vitória. Porque é Ele quem peleja por nós. Eu não sei, amado, qual a tua luta, qual o tamanho, da tua dificuldade que você tem passado. Mas pode confiar no Senhor. O próprio Senhor Jesus nos deu esse ensinamento. No momento derradeiro do seu ministério, que ele seria entregue na cruz, que ele ia padecer, que ele ia ser crucificado, ele ia ter o sofrimento, o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele reuniu os seus discípulos e cantou um hino, ele louvou ao Senhor. Diante das adversidades, diante dos desafios, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Busca o Senhor, confia nele. O texto bíblico diz também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu tenho orado muito esse versículo: o mais o Senhor vai fazer. Senhor, eu não sei como fazer, esse mais para mim não tenho como. Então faz, Senhor. Eu sei, a tua palavra diz que se eu entregar o meu caminho, se eu entregar a minha vida ao Senhor, o mais Ele vai fazer. Essa situação que você tem que resolver é muito grande para você. Você está com medo. Entrega. Confia que Ele vai fazer. Essa peleja não é sua. Essa peleja não tereis que pelejar. Confia. E nós vivemos dias terríveis, de ansiedade. Como vai ser? Ainda não aconteceu, mas a ansiedade, ela fica te martelando. Você não consegue dormir, você fica pensando naquilo: como é que eu vou fazer, como é que vai ser? E às vezes a gente cria até uma história, um enredo, Ai, vai vir lá, o juiz vai mandar um policial na minha casa, e eu vou ser preso na frente dos meus filhos. Aí você cria um enredo, e a ponto de que você, se você confiar todo esse enredo, quem vai pelejar é o Senhor. Porque a promessa do Senhor: eu que luto por você. Confia em mim. Entrega o teu caminho nas minhas mãos. Feche teus olhos, querido. Não sei de que maneira Deus pôde falar ao teu coração, mas certamente Ele falou ao meu coração, eu creio que Ele falou ao teu. E se você tem algo a apresentar ao Senhor, é uma grande luta, é uma grande dificuldade, é um grande desafio, mas você, na meditação dessa palavra, você entendeu que o Senhor é que peleja por você. E se você quer apresentar diante do Senhor a tua vida e a tua confiança, vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus, por favor. Aleluia. Repete uma oração comigo e diga assim: querido Deus e Pai, diante dessa situação, eu tenho medo, eu não sei o que fazer, mas eu coloco os meus olhos em Ti, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor agindo na minha vida, ninguém pode impedir, porque se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Eu te louvo, eu te agradeço, e eu tomo posse da tua palavra, que me diz que o Senhor é que peleja por mim. Vem pelejar, Senhor, pela minha vida, porque eu não tenho força, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pequeno, mas eu creio num grande Deus que luta as minhas lutas.
Louve ao Senhor, querido, agradeça a Deus, porque é Ele que peleja por você.